Olá pessoal, vamos para a nossa aula de História. A nossa aula de História de hoje vai ser livro, página 98 a 101. Aí tá lá, ser afro-brasileiro. A gente erra muito com o jeito de falar as coisas, né? A gente tem que ter muito cuidado como fala. Quem fala, negro, é afro-brasileiro, sempre a gente tem essas discussões, né? Eu fiz um textinho para vocês lerem, é só de leitura, tá? Não fiquem ansiosos. É só um texto, tá até escrito, texto para leitura. Termo correto, raça ou etnia. E que é bem interessante, porque tem a ver com o assunto, né? O assunto aqui tá falando ser afro-brasileiro. Uma das características marcantes da sociedade brasileira é que somos um país de pessoas mestiças, de misturas, né? Isso quer dizer que somos um povo formado pela mistura de várias etnias e culturas. Aí às vezes a gente se pega falando assim, é uma mistura de várias raças. Nesse texto, a gente está falando aqui, que eu li, achei bem interessante, e é legal, vocês quarto ano, indo para o quinto, é legal a gente usar termos corretos, né? E a gente, raça é animal, tá? Animal tem raça, tá? O termo correto é a gente falar etnia, porque são misturas culturais, ele vem com a bagagem cultural dele. Então, vamos evitar falar isso, né? A mistura de raças, mistura de etnias, que são as culturas que esse povo traz pra gente. Tudo bem? Aí tem lá, ser afro-brasileiro representa muito mais do que ser descendente dos africanos. Essa palavra carrega em seu significado também as lutas pela igualdade. Parar com esse negócio de, o escravo tadinho, olha, ele apanhava. Ok, teve bastante isso, certo. Ser escravo não é legal? Certo. Mas a gente tem que lembrar que o negro teve a sua parcela de luta pelos seus direitos. Então a gente parar de ficar só falando de, o coitadinho, não. Ele tem força, ele teve dificuldade sim, mas teve várias personalidades que lutaram para ser reconhecidos. É que isso é pouco falado, né? Isso é pouco estudado, mas a gente tem que, cada vez mais, 2020, a gente tem que ver e ler mais para saber das pessoas, certo? Das suas culturas que a gente não ouvia muito anteriormente. Aí tá falando, são inúmeros os exemplos das influências africanas que hoje compõem a cultura brasileira. Na dança, na música, temos o samba, o carimbó, as danças de roda, o maracatu, é tudo influência africana. As influências africanas também são encontradas em folguedos brasileiros como a afoxé, que utiliza instrumentos africanos, entre eles, aí tem fala os instrumentos, agogô, atabaque, e em religiões, né? Religiões afro são as do candomblé e umbanda. Na culinária, que a gente sempre fala de comida, né? Na culinária temos os pratos e alimentos como vatapá, acarajé, canjica, farofa, azeite de dendê e tantos outros. E na língua, inúmeras palavras. Cachimbo, olha só, né? Cachimbo é africano, é uma palavra africana. Fubá, minhoca, banana, batuque, são todos da África. Então, isso é toda uma herança africana que faz parte da nossa cultura já afro-brasileira, ok? Lendo esse textinho, aí a gente vai resolver as atividades. Você já ouviu falar em ações afirmativas? Se necessário, pesquise e cite exemplos. Tenho lá falando de, tem alguma ação afirmativa? Tem de política? Tem de empresa? Falando de desigualdade, tá? Tem uma empresa que ele não tem essa discriminação.
sobre isso. Tá? Na política, é que é difícil, né, ter representantes negros em qualquer área. Eu lembro do presidente dos Estados Unidos. É isso, tá, pessoal? 2. Qual é a importância dessas ações, dessa desigualdade? Tá? Eu dei a dica, né? Qual é a importância da desigualdade? Ok. Porque a gente tem que lembrar que às vezes eles falam assim, X tem tantas vagas para negro. Isso não é vantagem. Eu acho que todas as pessoas têm a mente que pode desenvolver e por igual, é só se interessar. Então esse negócio de vou em tal lugar, vai ter um concurso e tantas vagas é para tal tipo de pessoa. Não tem nada a ver. Então tem que ser uma coisa única, né? Uma competição, eu vou pro concurso, é uma competição, né? Para arrumar uma vaga. Então, eu acho que tem que ser igual. Não tem que, tem tantas vagas para tal, tantas vagas. Seres humanos tem que ser para mim, mas aí também vai da cabeça de cada um, né? Eu acho que tem que ser para todo mundo igual, mas vamos lá. Na página 99 tem lá, assinale a alternativa com as informações corretas. O que for certo, x. 2. Reescreva as frases. Aí, no exercício 1, tem frase que está correta, x. O que não está correto, vai na 2, reescrever corrigindo-as, né? Por exemplo, quando os portugueses chegaram à África, encontraram um continente sem grupos organizados. Isso é verdade? Não existia a escravidão antes? Falei já na outra aula que sim, né? Aí corrige. Quando os portugueses chegaram à África, encontraram um continente com grupos. Só muda uma palavrinha, tá bom? E só nas que forem incorretas. 3. Para vocês, o que é escravidão? Escrevam aí o que vocês acham. O que é escravidão? 4. Por que os portugueses intensificaram o comércio de africanos escravizados após 1530? Que tipo de mão de obra eles precisavam? Por isso trouxeram, né? Eles conseguiram enganar muito tempo os indígenas trabalhando para eles? Lembram, né? Essa parte aí. 5. As pessoas escravizadas aceitavam pacificamente sua condição de vida? Ninguém tentava fugir, ninguém reclamava. Fácil, né? 6. É de ligue cada tipo de escravo ao trabalho executado por ele. Tem escravos de ganho, dos engenhos e as mulheres. Lembram que cada um tem um trabalho? A gente já viu anteriormente, né? Plantavam e colhiam, cozinhavam e limpavam, eram barbeiros e vendedores. Cada um é um desses. Um para cá. 7. Observe a história em quadrinhos e de acordo com o que você aprendeu, explique cada cena. É só olhar sobre a escravidão. Tem um desenho na 1, na 2 e na 3. Explica o que está acontecendo em cada quadrinho. É sobre a escravidão, ok? No 8, está falando, há muitos elementos da cultura africana na cultura brasileira atual. Busque 6 palavras no diagrama a seguir que representam a cultura afro-brasileira. Tem lá samba, frevo, já estou dando as dicas, hein? Maracatu, tem inhame e pamonha. Já falei as palavras, agora tem que procurar no caça-palavrinhas, ok, pessoal? Então é só isso. As folhinhas para leitura e os exercícios do livro. Qualquer coisa é só chamar. Beijos!